Salve, salve, meus amigos e amigas! Como vocês já devem ter visto no título aí ou aqui, a ideia hoje é falar um pouco sobre P&D, mas antes eu queria contar para vocês por que eu decidi abordar esse tema hoje aqui no canal. P&D, ajustes e parâmetros são coisas matemáticas, muitas vezes são chatas e complexas de se aprender. E eu vejo que no nosso meio, seja por hobby ou por profissão, a gente se depara com um fenômeno que é que eu costumo chamar de síndrome dos pequenos saberes, que é aquele cara que ele começa a buscar o conhecimento e aí a partir do momento que ele descobre uma coisa ou que ele acha que ele é bom ou que ele sabe alguma coisa mais do que outra pessoa, ele passa a ter um comportamento onde ele despreza quem sabe menos, seja para se sentir melhor, seja para tentar mostrar que sabe. Então é muito comum, às vezes você pega um cara que está começando ali, ele vai conversar com outra pessoa, ele vai trocar uma ideia em algum grupo de WhatsApp ou de Facebook e ele se depara com aquele cara babaca, mano, que responde ele com arrogância ou que trata com desdém, com desprezo. E eu acho isso, cara, uma atrasação de lado. Isso aí atrasa a gente como nação, porque a gente já é desprovido de acesso a muita coisa, a muita informação por uma questão do nosso idioma, né? A gente não fala inglês aqui, a maioria das pessoas no Brasil não fala inglês. Então, muitas das informações que tem só em inglês, a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessar. E esse tipo de comportamento idiota de ficar tratando mal ou desprezando quem sabe um pouquinho menos ou quem tá começando, meu, isso aí é mó babaquice, sem maldade, não tem outra palavra para dar nome para isso. Então eu queria dizer para você aí que está começando, que está pesquisando, hoje eu vou falar de P&D, vou usar um gimbal aqui para explicar, mas a ideia é abordar isso tanto para gimbal quanto para mini quads, para drones. Então você aí que está começando a se aventurar nisso, quando você se deparar com esse cara babaca aí, meu, ignora, meu. Esse cara não vale a pena, certo? Então, vou tentar trazer hoje aqui, galera, como eu costumo dizer, eu não sou uma autoridade no assunto, mas eu tenho um conhecimento adquirido com minha profissão e com meus estudos mais recentes, e a ideia hoje é tentar traduzir essas coisas físicas e matemáticas para um português de Minas Gerais, certo? Então vamos embora, vamos conversar um pouquinho sobre o tema aí. Quando eu pesquisei a primeira vez no YouTube sobre P&D, eu cheguei a vídeos que mostram na prática como ajustar. Então a minha ideia hoje é a gente ficar aqui um pouquinho mais na teoria e aí depois a gente avalia se a gente faz também um vídeo na prática ou se não. Se vocês acharem válido, comenta aí. E aí a gente vê se prepara um material na prática também. Mas hoje a gente vai ficar aqui mais na teoria e eu escolhi usar um gimbal de câmera aqui para mostrar, porque eu acho que fica mais fácil visualizar. Então só para vocês entenderem, o gimbal, deixa eu desligar os motores aqui, o gimbal ele trabalha com 3 eixos, assim como nossos drones. Então tem o eixo do pitch, o eixo do yaw e o eixo do roll. A maior diferença entre o gimbal e o drone, quando a gente vai falar de parâmetros P&D, é que o gimbal ele vai interpretar essa expressão, esses comandos, esses valores a partir desses 3 motores, um em cada eixo. Já no nosso mini quad, no nosso drone, o que ele vai trabalhar são os 4 motores e a intensidade, a velocidade, a força com que eles giram para atender esses comandos, sejam no eixo de pitch, roll e yaw. P&D, em pouquíssimas palavras, nada mais é do que uma expressão matemática. Ela vai pegar os valores, a informação que você dá, seja no gimbal, seja aqui, mexendo, movimentando o gimbal, ou seja nos nossos drones, dando um comando no stick, ele vai pegar, interpretar esse comando, analisar todas as variáveis, seja elas peso, centro de gravidade, vento, tudo mais, e ele vai dizer para a nossa placa controladora e para o nosso ESC a velocidade que ele tem que imprimir, a velocidade e a força que ele tem que imprimir nos motores para conseguir atender ao nosso comando. P&D, numa tradução direta, seria proporcional, integral e derivado.
onde o proporcional calcula os erros no presente, o derivado tenta calcular os erros no futuro e o integral calcula os erros no passado. Raciocina comigo, seja no gimbal ou no drone, quando eu dou um comando para frente no eixo do pitch, tem uma série de fatores que são desafios a serem enfrentados pela minha placa controladora para conseguir alcançar o ponto onde eu falei que a câmera tinha que ficar ou a posição onde o quad deveria ficar. O que os valores P e D fazem é tentar executar esse comando da forma mais precisa e suave possível. A maioria das controladoras atuais, para não dizer todas, conseguem fazer um voo minimamente estável com os ajustes padrões de fábrica, a menos que o seu quad não tenha uma configuração muito estranha, um centro de gravidade muito desequilibrado ou um frame com peças que não são muito rígidas, coisas mal apertadas, uma vibração muito acima do normal dos motores, uma placa controladora mal posicionada. A menos que você não tenha a menos que você tenha algum desses problemas, pega e voa com configuração de fábrica, treina bastante e a hora que você achar que você está muito confiante, que você já tirou o máximo do seu drone, aí você pega e vai tentar fazer esses ajustes. Beleza? Senão você vai entrar num limbo ali de ficar tentando ajustar, tentando buscar a perfeição e muitas vezes o defeito está na sua pilotagem e não nos ajustes do quad em si. Então, para a gente tentar ser prático e entender aqui, o valor do P vai determinar a força com que o motor precisa agir para chegar no ponto desejado. Então, quando eu faço um movimento ainda no eixo do pitch, a dificuldade para atingir essa posição desejada vai determinar o valor do P. Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais peso, quanto mais influência dos fatores externos existirem, maior vai precisar ser o valor do P. No quad, ele também vai dar uma sensação de resposta mais rápida, porque ele vai fazer uma força grande nos motores para atingir o ponto que você quer. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a gente põe um valor alto ou mesmo o valor ideal e o que acontece às vezes eu quero fazer um movimento no eixo do pitch e o movimento ele acaba passando direto. Isso é muito comum no drone quando você está ajustando esses valores ou quando você está voando e você faz um flip rápido, às vezes o drone ele vai e passa, ele chega no ponto que você quer, ele passa um pouco e depois ele volta para o ponto. O que o valor de D vai tentar fazer é corrigir isso. Então ele vai prever o erro dessa passada e tentar corrigir isso antes que ele aconteça. Outra situação onde o valor de D vai trabalhar também é quando você faz uma mudança de trajetória muito brusca ou quando o drone perde a aceleração e retoma. O que acontece é que ele pega turbulência e aí o valor de D vai tentar prever isso e tentar eliminar o próprio wash, que é quando o drone pega aquela turbulência e dá aquela balançada estranha, perde o controle. Não adianta você tentar fazer esse ajuste e ficar trabalhando de fatores de 20 em 20, de 50 em 50. Isso vai depender, lógico, da sua controladora. Esses números, eles podem alterar a escala. Mas o que eu quero dizer tem que ajustar aos poucos, tem que ir muito aos poucos, porque o ponto ideal ele é sutil. Então qualquer coisa acima ou abaixo do ideal vai prejudicar o seu sistema. O valor do I ele vai trabalhar pegando os valores do passado. Então ele fica analisando como o sistema está se comportando e ele vai trabalhar para eliminar fatores externos que estão prejudicando o sistema. Então se você está voando muito no vento ou mesmo um gimbal quando você instala num camera car, onde o vento vai ficar empurrando o sistema e vai ficar fazendo com que o conjunto fique variando, o valor de I vai ficar percebendo isso e ele vai tentar atuar nesse problema, certo? Então, como que isso se traduz no comportamento do quad? Às vezes você está voando em uma trajetória numa linha reta, você está dando um rasante, ou está voando numa situação de muito vento e o quad ele fica oscilando de acordo com o vento. Então, se você der ganho no I, ele tende a travar mais nessa situação. Só que se você põe um I muito alto, você vai começar a ter a sensação de que
o drone está rígido e que você tem que fazer mais movimento no stick, não é bem mais força, mas é a sensação de que você tem que fazer mais força para chegar no ponto onde você quer. O loop time, que é uma expressão que provavelmente você já deve ter ouvido ou que você viu no seu configurador, seja do seu gimbal ou do seu drone, é a velocidade com que esse cálculo é executado, repetidas vezes. Então vamos lá, repassando, resumindo, valor P vai determinar a força e a precisão com que o conjunto vai trabalhar para chegar no ponto que você quer. Um P mais alto vai te dar a sensação de um controle mais rígido e preciso, e um P mais baixo vai te dar a sensação de um controle mais suave. O P muito alto vai ficar fazendo com que o conjunto passe do ponto que você quer, e um P muito baixo vai te dar a sensação de gelatinoso, de não tão preciso. O valor de I vai fazer com que o sistema seja menos suscetível às influências externas como o vento. Na prática, o I muito alto vai deixar o drone ou o sistema com a sensação de extrema rigidez e pouca resposta. E o valor muito baixo vai deixar o sistema muito suscetível a valores externos. Então, se estiver ventando e tudo mais, vai sacudir tudo ali, não vai ficar legal. Por mais que seu sistema pareça simétrico e equilibrado, existem diferenças no tamanho, peso das hélices, na construção dos motores e até no frame. Então é comum que na hora que você dê um punch no motor, o drone dê aquela oscilada. E aí o valor I mais alto vai ajudar a corrigir isso. As versões mais recentes da Betaflight implantou um sistema que chama antigravidade. E nada mais é do que imprimir um valor de I maior somente nesse momento onde você dá um punch ou que você precisa dar mais potência no motor, mas ao mesmo tempo você não quer ter aquela sensação de rigidez durante um voo de cruzeiro ou na execução de manobras mais suaves. O D, ele vai amortecer o sistema, amortecer a execução dos movimentos. Então, um valor de D mais alto vai minimizar próprio wash em mergulhos verticais, vai fazer com que o final de um flip seja mais suave e preciso. Só que, em contrapartida, o D muito alto ele vai provocar oscilações. Então é comum, se você põe o D muito alto, você sentir aquela vibração. Isso dá até para mostrar aqui. Eu vou pôr para vocês um valor de D bem alto aqui no meu eixo do pitch. Nesse sistema aqui, para vocês terem noção, o meu valor ideal está 54 no derivado do pitch. Vamos colocar 250. Ouviram? Dá até para ouvir a vibração aqui. Então vou voltar aqui para 54, que é o valor ideal que eu já tinha encontrado aqui. E no quadro você vai perceber isso, você vai ver às vezes na câmera, você vê aquela vibração de baixa frequência. O D é um parâmetro que você tem que ajustar com uma certa cautela, porque ele muito alto, promovendo muita oscilação, ele vai fazer com que seu sistema esquente e ele pode promover a queima de algum motor. Minha dica é sempre monitorar com a mão mesmo, não precisa nem ter um termômetro, com a mão mesmo, você sentir a temperatura dos motores no seu quad ou no seu gimbal, no caso aqui, né? Se você colocar a mão, ficar aqui 10 segundos e começar a queimar sua mão, você foi muito além. Então você tem que diminuir esse valor. Se você consegue segurar 10 segundos de maneira confortável, tudo bem. É comum, o motor ele vai ficar quente, principalmente depois de uma sessão mais longa, de um voo mais rápido. É comum o sistema e os motores ficarem quentes, mas quente demais é problema. Uma dica massa para você conseguir fazer esse ajuste de forma mais fácil é tentar montar o seu drone de forma que o centro de gravidade fique no meio. Eu sei que as controladoras elas fazem mágica, então se você colocar um centro de gravidade totalmente deslocado, provavelmente você ainda vai conseguir voar bem. Mas se você quiser tirar o máximo de desempenho e suavidade no seu voo,
o centro de gravidade bem ajustado, eu garanto para você que vai fazer toda a diferença. E muitas vezes para ajustar isso, basta você ver como você está prendendo a bateria. Às vezes você está pondo a bateria muito para frente no quadro, ou você está pondo a bateria muito para trás. Então às vezes só ali o ajuste da posição onde você está prendendo a bateria já é suficiente para o seu centro de gravidade ficar mais equilibrado. Na minha opinião, é um erro muito grande você pegar parâmetros de P&D de outros pilotos ou de outros drones e tentar imprimir no seu conjunto. Porque qualquer mínima alteração no centro de gravidade, no peso, as hélices que você vai usar, as lentes que você vai usar no caso de um gimbal, tudo isso são parâmetros, são fatores que vão determinar de forma distinta os seus valores de P&D. Então confia em mim, é melhor você ir na tentativa e erro, ter um backup dos seus parâmetros anteriores, porque aí se você começa a ajustar e se perde, você volta lá no começo. É melhor você ir tentando fazer os ajustes para o seu conjunto e eu garanto que você vai chegar num resultado muito melhor do que tentar imprimir os parâmetros de outra pessoa, de outro drone. Não vai funcionar, simplesmente. É comum, inclusive, às vezes você monta o mesmo conjunto com os mesmos componentes muito parecidos, mas como eu falei, muitas vezes tem uma variação na fabricação dos motores, do peso da hélice, ou um centro de gravidade um pouquinho diferente ali, tudo isso vai afetar de forma distinta. Quem viu meu vídeo aqui onde eu monto um quad e faço o primeiro teste de voo com ele, viu que só de eu trocar a GoPro, o modelo de GoPro que estava no quad, com um peso diferente, já mudou esses parâmetros. Outro argumento para você não baixar os ajustes de outro piloto é que isso vai muito do seu estilo de voo ou do seu estilo de filmagem. Se você quer aquela parada, aquele voo bem suave, macio, às vezes o ajuste para você é diferente para aquele cara que quer fazer aquele voo extremamente rápido, com muitos flips e giros para lá e para cá. É diferente, então primeiro você tem que entender e buscar o seu estilo, e aí você vai conseguir fazer o ajuste perfeito para você, que nunca vai ser exatamente o mesmo ajuste para outra pessoa. Bom galera, o que eu queria trazer hoje era isso aí, um pouquinho da teoria, mas em termos populares, ou que eu chamei lá no começo o português de Minas Gerais. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Se você sabe um pouquinho mais que eu, quiser contribuir, ajuda a gente aí nos comentários, vamos contribuir, compartilhar informação e conhecimento. Se te ajudou e você tá achando massa o conteúdo aqui, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, aquele comentário que sempre fortalece a gente. No mais é nóis, forte abraço e até o próximo vídeo.